Olá, meu nome é Luiz Fernando de Moraes, sou médico veterinário e nutricionista. Queria agradecer a oportunidade à Abramvet por ter me convidado para realizar essa palestra para o simpósio da Associação Brasileira de Nutrologia Veterinária, que é muito importante, é um grande evento. Queria agradecer também o convite de participar como diretor científico dessa entidade, onde nós vamos realizar muitos simpósios, palestras nesses temas, justamente para promover a nutrologia de uma forma abrangente dentro do contexto da medicina veterinária. Tá? Então é um grande evento, para mim é uma grande honra participar desse projeto. Queria agradecer enormemente a todos vocês que estão aí, ao Kleber pelo convite, por ser o idealizador desse projeto, e podem contar comigo para tudo. Tá? O tema que eu escolhi hoje é como que os suplementos e nutrientes eles podem atuar de uma maneira preventiva na prevenção e no tratamento de inúmeras doenças crônico-degenerativas. Mas como que isso acontece? Como que isso é possível? Quais são os mecanismos moleculares que estão envolvidos nesse projeto, nesse processo? Como que isso ocorre? De que maneira? Então esse vai ser o intuito da minha apresentação. Hipócrates, pai da medicina moderna, já dizia: deixe seu alimento ser seu remédio e seu remédio ser seu alimento. Eu sempre começo qualquer palestra minha de nutrição com essa frase de Hipócrates, que infelizmente ela foi esquecida pela medicina tradicional. Nós hoje, como veterinários, nós aprendemos um modelo de tratar as doenças, mas não de tratá-las e prevenir as doenças. E a forma mais interessante de vocês realizarem isso seria com alimentação e suplementação adequados. O Hipócrates, há 400 anos antes de Cristo, já faz muito tempo, ele já dizia com essa famosa frase: deixe seu alimento ser seu remédio e seu remédio ser seu alimento. Hipócrates estava correto há muito tempo e infelizmente a medicina tradicional, a medicina alopática, ela acabou esquecendo esses conceitos. Hoje nós utilizamos remédios, aí o remédio vem, ele trata um determinado tipo de doença ou remedeia o problema, que na maior parte das vezes o nome remédio vem de remediar, e você vai gerar um outro efeito colateral, e vai necessitar de um outro remédio que vai remediar o problema, que vai gerar um outro efeito colateral. Então, acaba muitas vezes intoxicando o paciente e não tendo um resultado. Nenhuma doença crônica degenerativa é tratada com remédio. Aí você entra com o papel de você trabalhar com a nutrologia, trabalhar com a suplementação para prevenção e tratamento de inúmeras doenças crônico-degenerativas. Doença crônico-degenerativa não é tratada com remédio, ela é remediada. E é uma das formas mais interessantes de você tratar, melhorar esses pacientes, é justamente com uma alimentação, uma suplementação adequados. Depois dessa palestra, vou prometer para vocês que vai ser bem mais fácil e simples que parece. Aqui está o nosso amigo ciclo de Krebs, aqui no meio, o mapa metabólico da bioquímica, com todos os seus curtos-circuitos. Na realidade, eu sempre brinco que o organismo é um curto-circuito integrado. Então, se ele precisar fazer determinado elemento que está faltando, ele dá um jeito através desse mapa e chegar ao ponto que ele precisa. Tá? Então, por exemplo, você tem uma série de elementos, de vitaminas, de minerais, que atuam como cofatores de enzimas para ocorrer esses processos. E nós temos também o carboidrato, a proteína, o lipídio, que são importantes nesse processo, juntamente com as vitaminas e minerais para fazer e servir como cofatores para fazer todo esse processo, essa rota metabólica, o mapa metabólico que a bioquímica trabalha. Quando nós trabalhamos com a nutrologia e suplementos, é importante a gente conhecer um pouco de metabolismo. Não precisa conhecer muito, mas o metabolismo, todo o conceito metabólico, ele é importante para tornar a gente um melhor médico, para poder trabalhar de uma forma mais específica nos nossos pacientes. Aqui está o nosso amigo mapa metabólico, um mapa diabólico do primeiro ano de faculdade. Aqui eu vou falar rapidamente um pouquinho sobre ele. Aqui você repara que nós temos os carboidratos. 1 grama de carboidrato gera mais ou menos 4 calorias. Aqui está o lipídio, onde 1 grama de lipídio gera aproximadamente 9 calorias. E aqui as proteínas, onde 1 grama de proteína, quando for queimada ou utilizada como fonte de energia, gera aproximadamente 4 calorias também. Então aqui vocês observam o metabolismo dos carboidratos. Eu não vou entrar muito no mérito, mas olha só, através dos carboidratos
você faz as bases nitrogenadas, as purinas, que são adenina, timina, guanina, citosina, ou seja, sem carboidratos, você não tem como transcrever seu DNA e fazer seu RNA. Então, os carboidratos também são importantes. Dietas que restringem completamente o carboidrato, o corpo vai ter que utilizar a proteína, fazer um monte de caminhos metabólicos para chegar aqui no carboidrato para fazer e transcrever seu DNA. Isso vai exigir um esforço muito grande, vai exigir vitaminas, vai exigir minerais específicos para chegar a esse mesmo denominador. Suponha que eu ingiro uma grande quantidade de carboidrato, muito desse carboidrato que foi ingerido, ele vai ser convertido em gordura, ele vai virar lípides, vai virar triglicéridos. Estima-se que 40% a 60% do carboidrato que você ingere, ele é convertido em gordura. Então, ele acaba virando aqui gordura por esse mapa. Tá? Então, existe uma série de caminhos muito importantes. É um mapa muito bonito. Eu queria um dia ter a oportunidade de fazer uma aula só sobre essa bioquímica. Aqui, para quem conhece, para quem é meu aluno, aqui está o ciclo da metilação. Aqui a homocisteína, a metionina, o SAMe, doador de grupo metil, que é importantíssimo para a integridade, síntese de neurotransmissores, e aqui o metabólito tóxico, que é a homocisteína, que ela é convertida novamente em metionina através do ácido fólico, da B12, da colina e da própria betaína. Então, aqui é um metabólito tóxico inflamatório que vem do metabolismo da metionina, do SAMe. Muitos veterinários prescrevem SAMe aleatoriamente e não sabem que ela gera esse metabólito tóxico. Então, aquele mapa que o Luiz Fernando fala na aula, está aqui no mapa, exatamente no famoso mapa diabólico do primeiro ano, está aqui, ó, o ciclo do metil, importantíssimo. Aqui você repara, que você tem a produção do colesterol, tá? Que o colesterol é importante, através do colesterol ocorre a síntese da vitamina D3, responsável pela integridade de 10% do genoma. Sem colesterol você não produz nenhum tipo de hormônio, não produz a pregnolona, a progesterona, a aldosterona, a testosterona, os estrógenos, são todos dependentes do colesterol, inclusive o próprio cortisol. Então tudo vem dessa bioquímica. Quando eu quero utilizar, por exemplo, a gordura como fonte de energia, essa gordura vai ser queimada e essa gordura vai ser convertida em ácidos graxos livres, chegando a acetil-CoA. E a acetil-CoA ela entra e gira os ciclos de Krebs, formando FADH, NADH, que na cadeia respiratória, que está aqui embaixo, vai gerar a formação do ATP, moeda energética fundamental para a vida. Então, existem aqui inúmeros processos, não dá para eu descrever em detalhes, mas o que eu quero demonstrar é que o corpo ele funciona como um curto-circuito integrado. E você, para funcionar isso de uma forma adequada, você precisa dos cofatores, que são as vitaminas e minerais, proteínas, carboidratos e gorduras. Tá? Então, tendo todo esse substrato, o corpo faz os desvios, as rotas metabólicas necessárias para a produção do que ele precisa, com uma inteligência muito importante. Então, não pode faltar nutrientes. E a gente evidencia hoje muitas dietas para cães feitas aleatoriamente, sem ocorrer uma suplementação adequada, com deficiência de diversos nutrientes. Isso eventualmente pode, num prazo de 3 meses até 2 anos, iniciar algum tipo de doença nutricional. Hoje a gente tem pego alguns casos de osteodistrofias novamente na clínica, por falta de cálcio, por excesso de fósforo e falta de cálcio nas rações. Então, é uma realidade, e nós como nutrólogos precisamos levantar essa bandeira para justamente ressaltar a importância de você fazer uma dieta balanceada e suplementada de uma forma adequada. Bom, eu sempre inicio também as minhas apresentações com esse slide. Qual que é a importância da nutrição no dia atual hoje? Eu diria que o mapeamento do genoma humano ocorreu em 2003, onde foi mapeado completamente o genoma. Esperava-se que o ser humano teria em torno de 140 mil pares de genes funcionais, e houve uma grande surpresa porque nós temos apenas 23 mil pares de genes funcionais. Os cães, foi completamente mapeado o genoma canino através de uma box chamada Taxa, e eles contêm aproximadamente 21 mil pares de genes funcionais. Os felinos, aproximadamente 20 mil. E o arroz, que está aqui no centro da tela, ele tem, pasmem os senhores, 55 mil pares de genes funcionais. Então, aquela história que a genética manda na fisiologia caiu por terra.
Porque se a genética mandasse na fisiologia, o arroz seria bem mais complexo que você e não é. Portanto, nós não somos mais reféns da nossa hereditariedade. Não culpem o seu pai e sua mãe por suas doenças, mas culpem principalmente a seu estilo de vida, onde entra o que você come e o que você suplementa como fatores primordiais para você ter saúde ou doença. Então aqui está a Boxer, a taxa, que foi completamente mapeado o genoma canino em 2005, foi realizado nos cães, um projeto multimilionário. Aqui todas as raças foram completamente mapeadas. Então nós vamos ter uma evolução muito grande nessa medicina, nessa nova medicina, que é uma nova medicina que se iniciou após o mapeamento do genoma, é uma medicina ômica que a gente chama, e aí entra no conceito de nutrição, a nutrigenética, a nutrigenômica nesse contexto, tá? Que a gente vai abordar, e assim que os nutrientes eles vão atuar na prevenção de doenças. Para a gente posicionar um pouco, né, eu preciso falar para vocês o que é o gene. O gene, na realidade, ele é composto por 4 letras: adenina, timina, guanina, citosina. A guanina sempre com C, o T sempre com A, o A sempre com T. Então, um código genético que ele é lido numa estrutura intracelular, que é o ribossomo, onde tem toda a informação para construir você. Então, o genoma são as letras, o gene são as palavras formadas. Por exemplo, quando eu tenho um A com T aqui, eu vou ter um gene. Tá? E o genoma seriam as letras que fazem parte desse processo. O DNA seria o texto formado, e o cromossomo seria praticamente o slide todo, seria todo o contexto que seria o cromossomo. Então, só para a gente posicionar o que é o genoma, o que é o gene, o que é o DNA e o que é o cromossomo. O material genético presente em uma única só célula, para vocês terem uma noção de como isso é compactado, ele chega a 2 metros de comprimento. E ele fica totalmente enrolado em umas estruturas que se chamam, essas bolinhas, que se chamam cistonas. Então ele é totalmente condensado, enrolado, onde você tem toda a informação para construir você que está sentado aí. Aqui é uma inteligência incrível. Através desse código, você é lido numa estrutura intracelular do ribossomo e ocorre a sua transcrição, ocorre a sua codificação como um código genético, trazendo a informação para você ser criado. Uma inteligência realmente superior, uma inteligência incrível. Isso é todo um código e é lido isso de uma forma digital dentro de você. Aqui só para mostrar os nucleotídeos, né, que são aqui a estrutura do DNA. E aqui você repara que tem uma pentose, o fósforo. Olha o fósforo, gente. O fósforo é importante, porque sem o fósforo você não produz o ATP, você não produz o seu DNA. Então, tem que ter fósforo nas dietas, não pode faltar fósforo. E aí você tem pentose, ó. A pentose ela vem de um carboidrato, que ela pode ser a ribose, se for o RNA, ou pode ser a desoxirribose, se for o DNA. E aqui a base nitrogenada, que também vem do metabolismo de carboidratos, onde o G vai ligar com C, guanina com citosina, adenina com timina, ou timina com adenina, e timina com adenina, ou adenina com timina, né? Ou a própria citosina com a guanina. Então é um código genético com essas pontes de nitrogênio, onde estruturalmente nós temos o fósforo, uma pentose que pode ser a ribose, a desoxirribose, e as bases nitrogenadas sendo totalmente o nosso código. E como que é a importância disso? Né? Se eu quero codificar, o que eu preciso? Eu preciso abrir essa estrutura do DNA, fazer a transcrição, ou seja, eu tenho a formação de um RNA mensageiro. Isso é interessante. Esse RNA mensageiro ele sai do núcleo e ele vai para o ribossomo, onde ele vai ser lido numa estrutura intracelular, que é na realidade o ribossomo. E o mais interessante é que cada 3 dessas bases nitrogenadas que estão aqui corresponde a um códon que vem trazendo o RNA transportador, um anticódon. Por exemplo, o G vai ter uma adenina aqui, vai ter uma timina. O C vai ter uma guanina, a guanina vai ter uma citosina aqui, que vai refletir exatamente no aminoácido que tem que ser trazido para codificar e fazer a sua transcrição. Então, uma inteligência muito bonita. Aqui é engenharia genética. Você tem a sequência de cada base que representa um aminoácido que o RNA transportador vai trazendo, e dessa forma você é construído. Aqui você consegue construir o que for
hoje no laboratório com essa tecnologia, sabendo que, como eu sei que vai vir uma leucina, eu preciso da leucina para fazer aquela determinada proteína, então você consegue construir tudo hoje no laboratório, que é o que nós chamamos de engenharia genética. Para ficar um pouco melhor, aqui você vê o DNA, eu quero fazer a transcrição, ele abre através da helicase, faz o RNA mensageiro, ele sai do núcleo, ele vai para o ribossomo, onde ele vai ser lido. E cada 3 bases dessas nitrogenadas corresponde ao RNA transportador, que vem transportando aqui o aminoácido e vai construindo a proteína dentro de você. Se faltar, por exemplo, um aminoácido aqui para a construção dessa proteína, e ele não vai conseguir construir, então ele destrói tudo, isso tudo vai para o ciclo de Krebs, onde vai gerar compostos de amônia, que vão ter que ser metabolizados para ser convertidos em ureia para serem eliminados. Então aqui você tem toda a transcrição da proteína, a codificação, e é por isso que você está sentado aí, através de um código genético. Então eu preciso dos carboidratos, que na realidade são essa parte do gene, e eu preciso dos aminoácidos presentes nas proteínas, justamente para tornar possível essa codificação. Então, olha só, tanto o carboidrato quanto a própria proteína trabalhando como elementos estruturais para que ocorra a sua codificação e a sua transcrição na estrutura do ribossomo. E o que é interessante desse processo, o que é muito interessante após o mapeamento do genoma, significa o seguinte: a nutrição e a suplementação, elas ganharam outro status. Porque o que se provou? Que nós temos os genes, que é o código que nós recebemos metade do pai e metade da mãe. Então é um código genético, onde nós temos metade desses genes do pai, metade dos genes da mãe. E esse código, obviamente, ele é engessado. Ele não tem como mudar. Mas olha só, repara que eu posso ter esse código, mas esse código, que são os genes que você recebeu, você não tem como mudar os genes, mas você consegue mudar a expressão desses genes. Significa o quê? Que eu posso ligar genes e posso desligar genes. E quem que liga e desliga esses genes? Principalmente o seu estilo de vida, onde entra a nutrição e a suplementação como fatores preponderantes para esse processo. Então eu quero que todo mundo olhe a sala ali. Repara que na sala eu tenho diversas lâmpadas. Essas lâmpadas vocês receberam metade do pai e da mãe. Essas lâmpadas são os genes. E eu posso ligar uma lâmpada e apagar o resto. Eu vou ter um fenótipo da sala. Eu posso acender todas as lâmpadas. Eu vou ter outro fenótipo da sala. Eu posso apagar todas as lâmpadas. Eu tenho um outro fenótipo da sala. Eu posso acender apenas as 2 lâmpadas da frente da sala e deixar o restante apagado. Eu tenho outra formação fenotípica. Ou seja, eu tenho diferentes formações fenotípicas com os mesmos genes. O que vai mudar? O ligar e o desligar desses genes. E quem liga e desliga esses genes? Principalmente o seu estilo de vida, onde entra como fator preponderante desse processo a nutrição e a suplementação que cada um tem. Então, através da alimentação e estilo de vida, nós vamos brincar de ligar e desligar genes. Isso é importante, é isso que se descobriu. Então, quando a gente trabalha com nutrologia, com suplementação, fazendo todas as nossas estratégias, mudando o estilo de vida, mudando a alimentação do animal, no fundo, nós estamos trabalhando com o ligando e desligando genes. Nós não vamos mudar o código genético, mas a expressão desse código ela é mudada através de diversos fatores que a gente vai abordar agora. Então, para quem estuda essa área, nós chamamos ela de genômica nutricional. Ela tem 2 bracinhos, um que é a nutrigenômica e o outro que é a nutrigenética. O que é a nutrigenômica? É o nutriente no gene. Então, eu dou um nutriente e esse nutriente vai alterar a expressão de genes. Por exemplo, se durante a gestação as mulheres ingerirem DHA, que é um tipo de ômega 3, um óleo presente principalmente no óleo de peixe e em algas, ele tem um efeito nutrigenômico. O que é nutrigenômico? Nutriente no gene, e ele vai expressar genes relacionados à inteligência. Então, em média, uma mãe que ingeriu bastante DHA durante a gestação, ela tem uma criança, um filho, em média, com 15 pontos a mais do que ele. Isso é um efeito nutrigenômico. Nada mal, né? A gente saber ter esse conhecimento para ter crianças mais inteligentes. Esse trabalho também foi feito em cães e demonstrou os mesmos efeitos.
Outro exemplo de nutrigenômica, ingestão, por exemplo, de indol 3-carbinol, presente nas crucíferas, repolho, brócolis, couve de Bruxelas, nabo, couve-flor. Eles têm uma molécula que é o indol 3-carbinol, e ele vem, essa molécula que é o indol 3-carbinol, e silencia os genes relacionados ao câncer de mama. Ou seja, ele diminui o tipo de estrógeno que é favorável à proliferação maligna. Então, se você tiver um tumor de mama com receptor de estrógeno, fez um imunohistoquímico, e ele tem receptor para estrógeno, ele vai se beneficiar demais, esses pacientes, com a suplementação do indol 3-carbinol. A gente pode fazer isso na manipulação e aumentando também a ingestão de crucíferas. Só que não pode ingerir muita crucífera, porque ela pode afetar a tireoide, levando ao hipotireoidismo. Então, melhor suplementar o nutracêutico presente nessas crucíferas, que é o DIN, também chamado de indol 3-carbinol, e ele vai ter um efeito no nutriente no gene. De todos os nutrientes em cães, o que se tem mais estudos e o que se comprovou maior efeito nutrigenômico é principalmente níveis ideais de vitamina D. O paciente, quando tem níveis ideais de vitamina D, essa vitamina D ela vai atuar nos genes, resultando numa codificação de 10% do genoma canino, onde vai estimular principalmente genes para a redução do câncer. Então, você quer que o paciente tenha uma redução de câncer, uma das estratégias mais interessantes é você deixar esse paciente com níveis ideais de vitamina D, que varia entre 100 a 120 nanogramas por ml. Hoje, 95% das rações comerciais no Brasil, elas deixam os animais com níveis insuficientes de vitamina D. Então, eu realizo para todos os meus pacientes a suplementação com a vitamina D3, em média, 100 unidades para cada 5 kg de peso. Tá? Se um animal pesar, por exemplo, 1 kg, eu dou 100 unidades a cada 5 dias. Se o animal pesar 5 kg, ele tomaria 100 unidades por dia. Ok? Então, é mais ou menos essa conta que vocês devem fazer para não correr risco de intoxicação, seria em torno de 100 unidades para cada 5 quilos. Esse processo demora para os níveis de vitamina D subirem, em média em torno de 3 meses. Então, talvez doses mais elevadas, elas podem elevar de uma forma mais rápida os níveis de vitamina D, só que exigem estudos para que a gente consiga determinar com precisão uma dose segura, que possa elevar esses níveis de vitamina D para que ela possa subir com segurança. Então, exige, obviamente, que vocês realizarem exames para isso. Para quem não realiza exame, eu recomendo a utilização de 100 unidades para cada 5 kg de peso. Tá? Então, é um dos principais eventos nutrigenômicos, seriam níveis ideais de vitamina D. Por exemplo, curcumina, o animal ingerindo açafrão ou fazer o suplemento, que seria o nutracêutico, que é a cúrcuma, a curcumina, ela vai atuar na expressão de diversos tipos de genes com efeitos nutrigenômicos, resultando geralmente um efeito anti-inflamatório. Então a gente vai conversar a respeito de diversos processos dentro da nutrigenômica. E um outro bracinho que nós temos, que é a nutrigenética, que seria o contrário, que seria o gene no nutriente. Então cada indivíduo nasceu para ter o seu determinado tipo de dieta específica. Eu, por exemplo, se eu ingerir muito carboidrato, mais de 35% das calorias provindas de carboidrato, eu vou engordar, eu vou inflamar, eu vou viver menos. Então, cada indivíduo tem a sua nutrigenética específica, que seria o animal ingerir uma distribuição calórica de carboidrato, proteína e lipídio específica para o seu gene. Um outro exemplo que falo que é a nutrigenética, ela também diferencia o indivíduo do outro através dos polimorfismos. Porque o que é um polimorfismo? Nós trocamos, por exemplo, uma letrinha por uma outra. Então, trocou uma adenina por uma timina. Então, na hora de codificar o carboidrato, ele não consegue, por exemplo, fazer uma rota metabólica para reduzir o processo de inflamação. Aí, esse carboidrato em excesso para esse indivíduo, ele vai inflamar. Para outros, não, porque ele não tem o polimorfismo, então ele consegue lidar bem com o carboidrato. Isso da mesma forma, para quem está sentado aqui, toma um café à noite antes de dormir, dorme que nem um passarinho. Agora, o indivíduo que tem um polimorfismo, o que é um polimorfismo mesmo? Trocou uma adenina por uma timina, uma guanina por uma citosina. Na hora de codificar o código, de fazer enzima, não consegue fazer enzima. Então, cada um é diferente do outro. A esse indivíduo que nasceu com polimorfismo, ele não consegue metabolizar o café.
ele não dorme à noite. Então, cada um é um diferente do outro, do ponto de vista da nutrigenética. Sempre que vocês tiverem um paciente com aquela poliscolhambose na frente, não sabe por onde começar, o animal tem um processo inflamatório, ele tem tudo, comecem trocando a alimentação desses pacientes. E também a proporção de carboidrato, proteína e lipídio, trabalhando na sua distribuição calórica, que é muito importante, a gente vai abordar a respeito disso. Desse processo de nutrigenômica e nutrigenética, nós temos a interação dos dois fatos, fazendo o fenótipo do indivíduo do ponto de vista nutricional. Aqui só para mostrar o que é um SNP, que é um polimorfismo. Isso tem a ver com a nutrigenética. O indivíduo, por exemplo, trocou aqui, ó, geralmente ele tinha que ter uma base que era uma adenina, mas no lugar da adenina, esse indivíduo nasceu com uma timina. Então ele não consegue codificar a proteína do mesmo jeito que esse. Aí falta uma enzima nesse indivíduo e cada um é diferente do outro. Então isso aqui também existe um ramo hoje muito interessante de estudo, que é a farmacogenômica, que trabalha também esse polimorfismo. Então eu dou um medicamento para um paciente, ele metaboliza bem, o outro não, através desses polimorfismos. E a espécie que mais polimorfismo tem, até que se prove o contrário, são os cães. É impressionante o número de polimorfismos que os cães têm. Então aqui é para vocês entenderem, aqui é um polimorfismo comum em algumas pessoas, que é um polimorfismo do metilfolato. Então a pessoa nasce com esse polimorfismo desse gene e ela não consegue codificar o ácido fólico. E ela tende a ter um acúmulo de homocisteína, que é um metabólito tóxico, e ela vai ter uma dificuldade em realizar processos de metilação. Não metilando direito, por exemplo, não vai produzir dopamina, não vai produzir serotonina. Essa pessoa vai ter uma ansiedade maior, alguns outros distúrbios e pode, obviamente, ter um risco de infarto maior, justamente por acumular homocisteína. Isso só ocorre por polimorfismo. Trocou, por exemplo, um T por um C aqui no processo. Então, aí acaba ocorrendo todas essas alterações. Então, é um polimorfismo muito comum. Esse polimorfismo acarreta e acomete cerca de 25% das pessoas. E muitos colegas médicos não sabem desse polimorfismo. Então o indivíduo ele teria que ingerir uma quantidade muito maior de ácido fólico ou ingerir a sua forma metilada direta, forma metilada de ácido fólico, para burlar esse polimorfismo. Então, aqui só para vocês entenderem, porque a gente fala assim, como que os genes eles vão ser codificados? Para os genes serem codificados, serem lidos e serem expressos, para você ter e mostrar a informação para ele ser codificado, nós vamos necessitar de fatores de transcrição. Então existem diversos fatores de transcrição. Esses fatores de transcrição interagem com os receptores na célula e eles fazem uma conversa aqui no interior e vão para o núcleo, onde eles vão relaxar, abrir esse DNA, tornando possível para que ocorra o processo de transcrição. Então existem diversas reações bioquímicas que fazem esse processo de transcrição do seu DNA. Isso é intimamente ligado ao seu estilo de vida e alimentação que você tem. Então, portanto, dependendo do tipo de alimentação que você ingere, de estilo de vida que o indivíduo tem, você vai ter a codificação completamente diferente do DNA. Determinados segmentos vão ser lidos por indivíduo ou outros indivíduos, dependendo principalmente dos receptores que são ligados através do seu estilo de vida, da alimentação, de suplementação, do processo inflamatório que esse indivíduo acarreta. Isso tem muito a ver com a nutrigenômica dele, tem a ver com a nutrigenética, que vão interferir na expressão desse código. Para esse código ser lido, ele necessita de fatores de transcrição. Então aqui é um exemplo de como ocorre esse fator de transcrição. Aqui você percebe todo o DNA enrolado nas histonas, que são aquelas bolinhas totalmente condensadas. Aqui é um gene que está sendo silenciado. Quando ele é silenciado, ele fica praticamente juntinho um do outro aqui, ó. Ele junta. Aqui você tem um grupo metil que entrou aqui e silenciou os genes através de um processo de metilação. Agora, quando ocorre, por exemplo, uma acetilação, ele relaxa aqui o DNA, ele abre, tá vendo? Aqui está juntinho e aqui você percebe que ele foi aberto, essas histonas, e aqui torna possível que ocorra a transcrição desses genes. Então, através desses fatores de acetilação, metilação, desacetilação, fosforilação, você faz as transcrições do seu DNA refletindo no fenótipo do indivíduo naquele momento. O mais interessante,
Se você metila, você condensa o DNA, então você silencia a gênese. E quando você acetila, você relaxa o DNA. Aí torna possível que ocorra a codificação. Quando você desacetila, você também evita a codificação. Então, quando o DNA fica juntinho assim, ele não codifica nada. Para ele transcrever, ele precisa ser aberto. Esses fatores ligam. Esses fatores têm uma interferência direta com a alimentação no seu estilo de vida. Então, os genes eles vão ser ligados e desligados através de várias reações bioquímicas, destacando a acetilação, que relaxa aquelas estruturas, a desacetilação, que deixa as estruturas coladinhas uma à outra, não permitindo a codificação, a metilação, que silencia os genes, e a demetilação, que abre também, permitindo a codificação do DNA, e a fosforilação, que também é um mecanismo de leitura de genes. Então, aqui você tem as histonas, e através de metilação, acetilação, você vai ter a leitura desses códigos. E essas reações bioquímicas, elas dependem dos tipos de nutriente e dos fatores de transcrição que vão realizar esse processo. A gente vai falar um pouco disso em determinadas patologias e no decorrer da minha apresentação. Então, o que é interessante é que você nasce com o gene, metade do pai e metade da mãe, e através das reações de acetilação, metilação, fosforilação, você começa a ligar e desligar o código. Então, aqui é o código não ligado e aqui você permite a transcrição de outros tipos de genes. Aqui é um processo de acetilação. E aqui desacetilou, fechou, não deixou ler. E aqui lê. Então, você tem diferenças brutais no fenótipo através dessas reações bioquímicas. E isso depende do estilo de vida, da alimentação que você ingere. Tá? Então, eu faço um desafio para todo mundo, eu sempre brinco. Consumam esse tipo de alimento aqui por 3 meses e vocês vão verificar que tipo de genes vocês vão expressar. Genes geralmente relacionados a doenças, ao aparecimento de doenças crônico-degenerativas. Então, suco não é alimento saudável. Você quer morrer se você toma suco todo dia. Tá? O suco ele faz picos glicêmicos. Toda vez que você tem pico glicêmico, ele reage com as proteínas do corpo, fazendo o que nós chamamos de glicação. E a glicação ela é inflamatória. Então, quanto maior a glicação do indivíduo, mais ele vai envelhecer, mais ele vai ter destruição das estruturas de colágeno. Tá? Então, dependendo do tipo de alimentação, um excesso, por exemplo, de carboidratos de alta carga, índice glicêmico, aqui tem muito Maillard, também, que são todos esses torradinhos presentes nos alimentos. O suco, que faz uma carga glicêmica muito alta, você tirou a fibra, só pega a frutose. Se fizer esse alimento aqui por 3 meses seguidos, obviamente, vocês já vão verificar as mudanças fenotípicas que vocês vão ter. Vão ligar genes relacionados à doença. Então, cuidado com o que você põe na boca, com o que você suplementa. E para os nossos animais é da mesma forma. Esse trabalho foi feito em macacos, 25 animais de cada grupo. Esse paciente aqui ele tem aproximadamente 29 anos, esse aqui 24. Esse grupo aqui não tem nada, não tem nenhum tipo de patologia, nenhum tipo de doença, tem um envelhecimento saudável. É isso que a gente pretende realizar com a nutrologia nos nossos pacientes quando nós atuamos de uma maneira preventiva. E desse lado, vocês observam aquele paciente que chega na clínica com aquela polisculiambose, todo o processo inflamatório, você não sabe nem por onde começar. Ele tem síndrome metabólica, ele tem problema de pele, ele tem hipersensibilidade alimentar, ele tem prurido, ele tem alergia, ele tem alterações endócrinas, alterações imunes, osteoartrose, osteoartrite, maior incidência de câncer, tudo o que você imagina. E o que mudou de um grupo para o outro apenas? Adivinhe, a alimentação deles. Esse grupo alimentado com uma dieta parecida com o que eles ingeriam na natureza, e esse grupo alimentado com os fast foods da vida, dieta hipercalórica. E essa dieta hipercalórica desse paciente resultou que numa inflamação com codificação, por exemplo, de um fator de transcrição de genes, que eu vou falar dele, que é o fator NF-kappa-beta em maior quantidade. Esse fator NF-kappa-beta instalado, ele faz transcrição, por exemplo, de citocinas inflamatórias, tirosina 1, tirosina 6, fator de necrose tumoral. E toda vez que você tem essa inflamação crônica instalada, ela abre para todo tipo de doença crônico-degenerativa, porque toda doença crônico-degenerativa ela começa com um processo inflamatório crônico. Então, toda doença crônico-degenerativa começa com uma inflamação crônica. O que esse grupo tem que esse não tem? Esse grupo tem inflamação crônica. Por quê? Porque comeu errado, a nutrigenética dele não falou a linguagem correta.
a nutrigenômica não ajudou nesse processo. E aí ele abriu para todo tipo de doença crônica degenerativa. Então, para quem quer estudar um pouco essa área, esse livro é bem interessante. É um livro simples, mas ele fala bastante desses mecanismos, principalmente de vários nutracêuticos, atuando de forma nutrigenômica. O que seria a nutrigenômica? Dá um nutriente e ele atua na expressão do gene. Alguns efeitos efeitos nutrigenômicos com nutrientes, aqui eu posso destacar o epigalocatequina galato do chá verde. Ele estimula, por exemplo, diversos fatores de transcrição, ele diminui a NF-kappa-beta, aumenta a transcrição do AMPK, a gente vai falar disso. O resveratrol também, ele reduz a NF-kappa-beta, aumenta a MPK. Para todas as espécies que foi administrado o resveratrol, ele aumentou a expectativa de vida, inclusive para primatas. Aqui você vê níveis adequados de vitamina D, você tem uma correspondência de 10% do genoma. A vitamina K2, que ela correlaciona e direciona o cálcio no corpo, então é importante sempre quando fizer a vitamina D associar a vitamina K2 na suplementação. Os ácidos graxos com ações anti-inflamatórias, o EPA e o DHA, que é do óleo de peixe, e o ácido gama-linolênico, que vem do óleo de borragem, que é 10 vezes mais anti-inflamatório que o EPA e o DHA. Então nós temos diversos nutrientes atuando com efeitos nutrigenômicos. A alga espirulina, fantástica, a ação muito interessante, com diversos efeitos nutrigenômicos. A geleia real, interessante adicionar em dietas, principalmente para pacientes mais debilitados. A curcumina, inúmeros efeitos nutrigenômicos, atuando, alterando a expressão do seu código genético, resultando na expressão de genes menos inflamatórios. Piperina, presente na pimenta, ela potencializa em 2.000 vezes a ação da curcumina. Os berries, aqui no Brasil a gente não tem muito costume de usar os cranberries, os blueberries, frutas excelentes. Isso aqui é bem interessante dar como um lanchinho para o animal, porque tem uma quantidade interessante de alguns fitoquímicos, de alguns nutrientes, especialmente para cães obesos, é bem interessante. O DIN, que é o indol 3-carbinol, que ele reduz câncer de mama e câncer de próstata, principalmente tumores estrógeno dependentes. A quercetina, presente na maçã, na cebola, no pó da cebola por cão, e ela tem também ações importantes na modulação do processo inflamatório. O Ganoderma lúcido, que é o cogumelo rei da China, ele aumenta a utilização do oxigênio como fonte de energia, ou seja, fazendo uma respiração aeróbica, importantíssimo para a imunidade, é bem interessante usar. São apenas alguns nutracêuticos que nós utilizamos para trabalhar a nutrigenômica. E aí vem trabalhos novos, que vem demonstrando exatamente o que nós sempre fizemos. Esse trabalho ele mostra os efeitos do resveratrol, da curcumina e da berberina, isso em câncer, através da formação de microRNAs. Então, quando você dá um nutriente, ele vai ter efeitos nos receptores da célula e vai fazer uma codificação do DNA, transcrevendo genes específicos. Nesse caso, genes que reduzem a proliferação e o crescimento tumoral. Então, o resveratrol, a curcumina e a berberina. É muito interessante a berberina. Eu gosto bastante de utilizar a berberina. Nós vamos entender como que eles vão atuar de uma maneira nutrigenômica. Esse outro trabalho mostrando a ação da curcumina também para câncer, através da formação de microRNAs, ou seja, ela gera determinadas expressões de genes que vão reduzir a proliferação tumoral. Aqui você vê os efeitos da curcumina, bloqueando o COX-2. Então ela atua por diversos processos, melhorando, atuando, reduzindo, por exemplo, proliferação celular, reduzindo geogenes, reduzindo metástases, aumentando, por exemplo, a apoptose das células. Então você tem diversos efeitos extremamente benéficos que a curcumina ocasiona. Tá? Então a curcumina é um importante elemento com ação molecular, ação nutrigenômica na prevenção do câncer com ação anti-inflamatória. Aqui nós temos outros trabalhos mostrando a prevenção de diversos nutracêuticos para câncer também, através da formação de microRNAs. Trabalho aqui de 2017, esse trabalho feito em seres humanos, mostrando a ação da curcumina e do resveratrol, com diversas ações de target molecular, atuando em diversos componentes. Aqui você também tem as ações do ômega 3, as ações da vitamina D em níveis adequados, da própria quercetina, atuando em expressões de gene, reduzindo, obviamente, a proliferação maligna, atuando na prevenção do câncer através da alimentação.
Se vocês quiserem trabalhar para evitar câncer, reduzir a incidência de câncer, vocês trabalhem, por favor, com níveis ideais de vitamina D. Ela regula cerca de 10% do genoma canino, através do seu fator de transcrição VDR. Então, a vitamina D3 ela vai para o fígado, onde se transforma em calcidiol. Esse calcidiol, quando ele é transformado no fígado, ele vai para os rins, onde vai formar a forma ativa da vitamina D, também chamado de calcitriol. O calcitriol tem receptor em toda a célula do corpo. Então, o calcitriol, ele encaixa com outro fator de transcrição aqui, que é o VDR, e esse complexo calcitriol-VDR vem aqui no DNA e faz a transcrição de genes. Genes relacionados à apoptose, genes relacionados à redução da angiogênese, genes que reduzem a proliferação celular. Então, se você quiser que o indivíduo tenha uma redução na incidência de câncer, a primeira conduta é ativar os níveis ideais de vitamina D. Regula 10% do genoma e geralmente genes relacionados à prevenção e tratamento do câncer. Então, todo paciente que eu pego hoje na clínica, a primeira conduta que eu faço é colocar ele em níveis ideais de vitamina D. Mais ou menos 100 unidades para cada 5 quilos, como eu já mencionei para vocês. Aqui um outro trabalho, mostrando os efeitos de crucíferas, porque elas têm aquelas moléculas que é o indol 3-carbinol, atuando em mecanismos moleculares, reduzindo a formação de câncer. Tá? Então aqui o efeito do indol 3-carbinol, presente nas crucíferas, com diversos mecanismos moleculares, reduzindo a incidência de câncer. Esse trabalho feito na medicina veterinária com cogumelo Coriolus versicolus é um trabalho bem interessante para hemangiosarcoma, onde os pacientes receberam a suplementação com hemangiosarcoma com Coriolus versicolus tiveram o dobro da expectativa de vida. Então, caso você retire o tumor, retire o hemangiosarcoma, é interessante para ontem já iniciar a suplementação com o Coriolus versicolus para reduzir a proliferação de hemangiosarcoma. Então é interessante esse trabalho, ele mostra o dobro da expectativa de vida. Então eu recomendo que, se vocês determinarem que o animal tem um tumor esplênico, um hemangiosarcoma, pode ser cardíaco ou em baço, já entrar o quanto antes com a suplementação com Coriolus versicolus. Tá? Então vocês entram em acesso no trabalho, vocês vão ver inclusive a própria dose que foi utilizada como tratamento nesse caso. Aqui outros efeitos de nutracêuticos com potencial controprotetor para osteoartrite. A gente usa há muito tempo isso. Curcumina, resveratrol, o ginger, que é o gengibre, o epigalocaterina galata do chá verde, a glucosamina, a condroitina, o pomegranate, que é o aromã, que está presente no astelage. Então eles atuam bloqueando essas citocinas inflamatórias, trazendo um papel importante na preservação da articulação dos animais. Então, tem um resultado muito interessante. E é com isso que eles atuam através de mecanismos nutrigenômicos, com ações moleculares. É isso que se vem conhecendo nos últimos anos. E essas informações não são passadas para ninguém. Ninguém desconhece. O professor de faculdade, muitas vezes, ele desconhece dessas ações. Tá? Então, hoje está indo na ferida do processo. Os nutrientes, eles alteram expressões dos genes. Esse é o intuito da minha apresentação hoje, mostrar isso para vocês. Os cães têm cerca de 21 mil pares de genes funcionais e estima-se que cerca de 2 mil genes sejam controlados por níveis ideais de vitamina D. Então aqui, para vocês entenderem, você tem o calcitriol, que é a forma ativa. Então o colicosferol, vitamina D3, ele vai para o fígado, onde vira calcidiol. Calcidiol vai para os rins, onde vai virar a forma ativa, que é o calcitriol. E o calcitriol tem receptor para toda a célula. E para ele funcionar, ele precisa ativar com o VDR. Então, o calcitriol-VDR é um fator de transcrição dos genes. Ele vai para o núcleo e vai transcrever 10% da integridade do genoma do cão. Então, níveis ideais de vitamina D reduzem drasticamente a incidência de câncer. Aqui esse trabalho, feito uma compilação de uma revista muito importante, grande prestígio dentro da oncologia veterinária. Os valores de referência de 25D em cães, que é a forma de calcidiol, de 0 a 30, a insuficiência de 30 a 100, a suficiência de 100 a 120 e risco de intoxicação acima de 150 mg por ml. É um exame caro, tá? É um exame aqui em São Paulo, a gente gasta em torno de R$900.
O laboratório que faz esse exame aqui no Brasil é o Wetlar de Teresópolis. Vocês vão pagar em média de R$80 a R$110 o exame de vitamina D. Eu recomendo que vocês façam, principalmente quando vocês quiserem utilizar doses maiores de vitamina D, que geralmente a gente preconiza em torno de 800 unidades para cada 1.000 calorias, que dá em média 100 unidades para cada 5 kg de peso para animais que comem ração. Agora, se o animal ingere uma dieta caseira, eu recomendo que vocês façam a utilização de um software de nutrição, e esse software vai mostrar com precisão a quantidade de vitamina D e vocês devem suplementar. Para tratamento, muitas vezes eu uso acima do valor de referência e posteriormente eu vou reduzindo a dose quando adquiro a quantidade de manutenção que eu quero, que seria nessa faixa aqui de 100 a 120 nanogramas por ml, que é a quantidade que eu quero para o meu paciente. Então, quando eu conseguir deixar nessa faixa, eu entro para uma dose de manutenção desses pacientes. Aqui é a quantidade que é utilizada hoje nas rações, para cada 1.000 calorias, eles usam de 138 a 800 unidades. Se você tem uma ração que fornece de 138 a 469 unidades, ela vai gerar uma insuficiência nos cães. Isso é 95% dos pacientes. Então, para cada 1.000 calorias, a ração dá em torno de 300 unidades, vai gerar insuficiência. O ideal é que você dê uma quantidade de 469 a 637, isso vai gerar uma boa quantidade no decorrer da vida. E se o paciente tem alguma patologia, tem câncer, eu vou trabalhar nessa faixa de tratamento. Muitas vezes eu posso jogar para um nível bem maior, por exemplo, posso dobrar a quantidade, colocar, por exemplo, para 1.600 unidades para cada 1.000 calorias, mas eu tenho que fazer o exame porque eu corro o risco de intoxicação. Então, se subir do meu valor de referência, eu tenho que diminuir a dose, eu já entro aqui para uma dose de manutenção nesse caso. E assim eu vou trabalhando de uma forma interessante, colocando o nível ideal de vitamina D. Só isso, gente, já representa uma melhoria de 10% do genoma do meu paciente. Nada mal. Aqui é um modelo da medicina funcional, onde eu tenho todas as doenças crônicas degenerativas na folha da árvore, e aqui no processo eu tenho um processo inflamatório, uma inflamação, que ela abastece todas essas doenças. Então, a partir do momento que vocês conseguem trabalhar essa doença, trabalhar o terreno biológico, então, quando você começa a trabalhar com a nutrologia, os conceitos de medicina funcional, você melhora a raiz da árvore, melhora a célula do indivíduo, então esse indivíduo vai ter mais saúde e todas as doenças que estavam localizadas aqui em cima, elas vão responder de uma forma favorável. É assim que nós trabalhamos com medicina funcional e nutrição funcional. Então nós vamos trabalhar fazendo o que no paciente? Melhorando o intestino, melhorando a mitocôndria, modulando o processo inflamatório, fazendo uma desintoxicação, trabalhando com os conceitos de nutrição adequada, genômica nutricional, equilíbrio neuroendócrino. Trabalhar também fatores de transcrição, cuidando sempre da célula. Uma célula saudável, ela vai gerar mais saúde. Então, através desses conceitos de medicina funcional, nutrição funcional, é que eu realizo o trabalho que muitos colegas que fazem os nossos cursos, que estão linkados nessa área, conseguem trabalhar de uma forma muito efetiva na clínica. Aqui estão todos os nutrientes essenciais que o cão tem que ter. Então, quando eu fizer uma dieta para um paciente, eu não posso me dar o luxo de faltar nada disso. Então, tem que ter proteína, tem que ter gordura, tem que ter carboidrato também, tem que ter o ômega 3, tem que ter o ômega 6, tem que ter o EPA, tem que ter o DHA, tem que ter o ácido araquidônico para gatos. E eu coloco aqui o GLA, que é o GLA, como nutriente também essencial, que a nutrição não dá a mínima, principalmente para gatos. Então, EPA, DHA e GLA. EPA e DHA vem do óleo de peixe e o GLA vem do óleo de borragem. Lembrando que o ácido araquidônico também é um nutriente essencial para gatos. Aqui todo o painel de aminoácidos, que não pode faltar nenhum, porque se faltar um desses aminoácidos, o corpo tem dificuldade de codificar o seu código. E aqui os minerais, os macrominerais, os microminerais, as vitaminas, que são importantíssimos como cofatores de diversos processos para que ocorra toda uma integridade daquele mapa metabólico para que o corpo faça as suas funções bioquímicas e metabólicas de uma forma adequada. Para que isso ocorra de uma maneira efetiva, é necessário substratos, estão eles aqui. A taurina, que é essencial para os gatos, e a colina, que também é um nutriente essencial. Então não pode faltar nenhum desses nutrientes nas nossas dietas. E se nós formos fazer uma dieta caseira sem suplementar, nós vamos ver que vai estar desbalanceada, desequilibrada e com deficiência de inúmeros nutrientes. Vilcabamba, Equador. Eu sempre falo desse local, um local muito bonito, esse vale.
e é considerada o local com a população mais longeva do mundo. E por incrível que pareça, nessa região os cães também passam de 20 anos de idade. Então não é incomum encontrar pessoas com mais de 120 anos, idosos, trabalhando na lida. E o mais interessante, muitos deles fumam, bebem todas. Então é um local realmente para se estudar. E os cães também são longevos nessa região. E foi atribuído isso ao fator água. A água da região ela é rica em sílica. A sílica é um elemento muito interessante, eu tenho utilizado ela em muitas dietas. Eu posso usar isso através do silício, que é o X-Glutamate, ou posso fazer a suplementação com a sílica inorgânica. Todas as regiões do mundo onde tem maior longevidade, a água é rica em sílica, ok? Então a sílica é um potente elemento de estruturar a célula e trabalhar a integridade celular. Isso é que é atribuído nessas regiões. Então, olha só, para a gente manter uma célula saudável, ela vai necessitar de todos os nutrientes essenciais, todos eles. E aqui eu tenho alguns nutrientes que estruturam principalmente o citoplasma da célula, que é a taurina, o inositol, a betaína, e aqui está ela, a sílica inorgânica. Fantástica! Então, quando você utilizar esses nutrientes, você tem uma ação importante para estruturar a célula. Muitos pacientes, você faz a estratégia de medicina funcional, faz a dieta, ele não responde de uma forma adequada, experimenta trabalhar com os nutrientes estruturadores, que é a taurina, o inositol, a betaína e a sílica. Trabalhar é importante também com níveis reduzidos de sódio. Então, o sódio perto do limite inferior do exame, um pouquinho acima do valor de referência. E otimizado de magnésio e potássio, que são elementos também que estruturam a célula. Num paciente com câncer, por exemplo, a gente tem que reduzir muito o sódio, porque com o sódio o tumor consegue jogar o lactato que é produzido via respiração anaeróbica para fora da célula. E trabalhar com níveis otimizados de magnésio e potássio que vão também estruturar a célula. Então, é muito interessante essa estratégia para manter a célula saudável. E para ela ficar saudável, ela precisa de um intestino bom, do fígado funcionando de uma forma adequada, dos hormônios sendo adequadamente produzidos, de ter todos os nutrientes e os elementos estruturadores. Então a gente consegue colocar a casa em ordem, os resultados fantásticos dos nossos pacientes. Eu vou falar rapidamente agora de alguns fatores de transcrição para todo mundo. Aqui está o que é o fator de transcrição. Eles vão no DNA e transcrevem o DNA. Aqui está o fator hipóxia, Induxifactor, IF1-alfa. Ele é estimulado quando você tem hipóxia, anemia no indivíduo, ou gordura visceral, ou excesso de carboidratos na dieta. Eles estimulam esse fator. E esse fator está relacionado à proliferação de células malignas, a tumores. Então, se você tem hipóxia e excesso de carboidrato na dieta, você tem um maior risco de desenvolvimento de câncer via o fator de transcrição hipóxia Induxifactor. Outro fator de transcrição é o fator NF-κB, que é estimulado através de receptores na célula, e ele vai codificar e vai expressar genes relacionados ao processo inflamatório. Toda doença crônico-degenerativa e diversos tumores têm uma superativação do NF-κB. Que tal, com determinados nutrientes, a gente diminuir a expressão desse fator, diminuir ou modular o fator NF-κB, a gente consegue isso com diversos nutrientes. Aqui está um outro fator de transcrição, que é o mTOR, que é um fator de proliferação celular. Então, se eu quero ganhar músculo, é importante ativar mTOR. Mas se eu tenho câncer, eu também tenho que diminuir mTOR, porque o mTOR é um fator de proliferação celular. Então, tudo que estimular mTOR vai proliferar a célula, vai aumentar a proliferação celular. E no caso do câncer, isso não é bom. Aqui um outro fator importantíssimo, que é o AMPK. Ele é induzido pela falta de ATP quando você faz atividade física e diversos outros nutracêuticos. O AMPK é importante porque ele faz o corpo queimar gordura, ele faz biogênese mitocondrial, ele aumenta as mitocôndrias para favorecer a oxidação, para utilizar a mitocôndria para queimar sua gordura. Então, para um paciente que tem lipemia, um paciente que é obeso, eu tenho que trabalhar ativando o AMPK dele. E aí eu vou ter um resultado melhor. Outro fator importante, espetacular, é o fator NRF2. Quando ativado esse fator, o corpo produz enzimas antioxidantes.
que vão combater todo o excesso de radicais livres, o excesso de substâncias tóxicas. Então olha só como é interessante, quando o corpo é agredido por uma toxina ou por radicais livres, ele codifica esse fator NF-kappa, esse fator NRF2, aliás. Esse fator ele vai no genoma e vai transcrever genes para promover a detoxificação e a produção de enzimas antioxidantes. Portanto, gente, eu não sou favorável hoje à utilização de grande quantidade de antioxidantes. Se você usa muito antioxidante, você pode bloquear esse fator NRF2. E bloqueando o NRF2, você tem um importante estímulo de transcrição de genes bloqueados. E como que estimula o NRF2? Por exemplo, o ozônio, que está na moda, ele estimula o NRF2. Presença de baixa oxidação também estimula o NRF2. E muitos nutracêuticos, que eu vou trazer para vocês, vão estimular o NRF2. Ou seja, vai promover uma detoxificação celular, uma detoxificação hepática e uma varredura de radicais livres de uma forma que o corpo faz o seu feedback. Isso é muito importante. Então, quando a gente usa muito antioxidante, o corpo ele perde essa capacidade de feedback e muitas vezes você pode prejudicar o indivíduo. E aqui está um outro fator de transcrição de genes, que é o PGC1-alfa, que faz biogênese mitocondrial, aumenta o número e a ativação de mitocôndrias. Nada mal para quem quer perder peso, para quem quer ter mais energia, para quem quer ter uma redução da incidência de câncer, para quem quer ter um melhor metabolismo, uma maior produção de ATP, eu tenho que estimular o PGC1-alfa. Então, diversos fatores e nutrientes, a gente pode trabalhar esses fatores de transcrição em diversas patologias. Aqui eu tenho o fator VDR, que está linkado à vitamina D, onde nós temos a integridade de 10% do genoma. Vou falar rapidamente de alguns desses fatores para vocês entenderem. Aqui está o fator de transcrição hipóxia-indoxifecto. Quando eu tenho normóxia, ele vem e é degradado, ele é ubiquitinado. Agora, quando eu tenho hipóxia, ele vai para o DNA e vai transcrever o seu DNA, gerando principalmente genes relacionados à proliferação de células cancerígenas. E quem estimula aí? Excesso de carboidrato de alta carga glicêmica, excesso de insulina, glicação, hipóxia, todos esses fatores vão transcrever esse fator de transcrição e, obviamente, não é algo favorável muitas vezes. A gente tem que trabalhar modulando e reduzindo a expressão desse fator IF1-alfa. Para diminuir IF, o que a gente faz? Reduz o peso, retira aquela gordura visceral, reduz o carboidrato da dieta para esses pacientes. Então a gente consegue resultados reduzindo esse fator de hipóxia. Outro fator interessante que a gente tem que modular é o fator NF-kappa-beta. Olha a quantidade de genes que ele regula. Geralmente genes associados a processos inflamatórios, a produção de citocinas inflamatórias. Então, quando você tem a expressão desse fator NF-kappa-beta, você tem um aumento de grande parte das doenças crônico-degenerativas. Diversos tumores e doenças crônico-degenerativas têm uma superativação desse fator NF-kappa-beta. E quando a gente trabalha com nutracêuticos reduzindo e modulando ele, obviamente, nós temos um impacto muito grande na expressão do seu fenótipo. Então aqui você vê o fator NF-kappa-beta, ele pode carcinogênios, vírus, as quinases, o próprio fator de hipóxia aumenta ele, radiações, oncoproteínas, citocinas, tudo ativa esse fator NF-kappa-beta que ele vai transcrever genes inflamatórios que vão contribuir para o desenvolvimento de grande parte das doenças crônico-degenerativas e também processos inflamatórios crônicos. E olha que interessante, diversos nutracêuticos eles atuam modulando o fator NF-kappa-beta e muitos aumentam o fator NRF2 que faz detoxificação, produção de enzimas antioxidantes. Olha a curcumina. Curcumina ela diminui o fator NF-kappa-beta, então reduz a produção de genes inflamatórios e aumenta a expressão do fator NRF2, fazendo a detoxificação do seu corpo. Da mesma forma que o resveratrol faz o mesmo, diminui o NF-kappa-beta e aumenta o NRF. Catequinas, por exemplo, o epigalocatequina galato diminui o NF-kappa-beta, o gengibre, que é o gingerol, também diminui o NF-kappa-beta, o sulforafano, presente nas crucíferas, diminui o NF-kappa-beta e aumenta o fator NRF2. O indol-3-carbinol diminui o NF-kappa-beta, o ácido elágico presente na romã diminui o NF-kappa-beta, a piperina presente na pimenta diminui o NF-kappa-beta, a quercetina presente na maçã
Em algumas frutas cítricas, na cebola, não pode dar cebola para cachorro, também diminui o NF-kappa-beta, e a genisteína presente na soja também reduz o fator NF-kappa-beta. Então, são alguns exemplos de como a gente consegue, com determinados nutrientes, com determinados alimentos, reduzir esses fatores de transcrição de genes inflamatórios e, obviamente, ter um resultado na modificação do fenótipo do indivíduo. Aqui está o mTOR, que é o fator de proliferação celular, e o mTOR eu preciso dele para quê? Para ganhar músculo. Eu quero ganhar músculo, eu tenho que estimular o mTOR. Então tem diversos fatores aqui que estimulam o mTOR. Infecções, oncogênese, citocinas, uma série de fatores, excesso de glicose, excesso de insulina, ATP, aminoácidos em grande quantidade, eles vão atuar estimulando o mTOR. Mas se eu quero, para um câncer, diminuir a proliferação celular, concorda que esse fator não vai ser interessante no câncer. Agora, se o paciente quer ganhar massa muscular, muitas vezes é interessante ativar mTOR. Depende da situação, você vai trabalhar inibindo ou vai trabalhar estimulando o mTOR. E o que é interessante, carnes vermelhas e derivados lácteos estimulam o mTOR. E o mTOR, então, a gente deve utilizar com cuidado para alguns pacientes oncológicos. Aqui está um outro fator de transcrição de genes, que é o AMPK. Fantástico o AMPK. Ele aumenta esse fator de transcrição quando você faz atividade física intensa, que reduz a carga de ATP, o corpo aumenta a MPK, ele aumenta o metabolismo oxidativo via mitocôndria, e ele é interessante no metabolismo da obesidade, na redução da lipemia. E ele é estimulado por alguns nutracêuticos, como a berberina, sensacional, então utilizar para paciente com lipemia, para paciente com obesidade, a piperina da pimenta, o epigalocatequina galata, o resveratrol da uva, o EPA, TH do óleo de peixe, e os triglicéridos de cadeia média, que é o óleo de coco. O óleo de coco também aumenta o AMPK. Por isso que o óleo de coco fala, o óleo de coco vai emagrecer. Não é que ele vai emagrecer, ele gera caloria, mas ele tem um efeito metabólico de aumentar o MPK, e o MPK vai fazer biogênese mitocondrial, vai estimular PGC1-alfa, e esse PGC1-alfa aumentado, ele vai aumentar principalmente a oxidação das suas gorduras. Então vai fazer uma oxidação maior de gordura. Eu gosto muito de atuar ativando o fator MPK para pacientes obesos, para que ele utilize a gordura como fonte, para ser queimada como fonte de energia. Então aqui você tem uma série de efeitos, eu não vou entrar muito nesse mérito, mas quando você tem a ativação aqui do AMPK, você vai ter efeitos catabólicos e efeitos anabólicos que são bloqueados. Olha só o que ele faz. Então ele vai utilizar a glicose como fonte de energia, ele vai utilizar principalmente oxidação de gorduras, mecanismo oxidativo mitocondrial, vai utilizar a mitocôndria, ele vai fazer o que? Biogênese mitocondrial, metabolismo oxidativo, e vai queimar a sua gordura. E ele vai ter efeitos, reduzindo a produção de gordura, reduzindo triglicéridos. Então é interessantíssimo utilizar esse fator AMPK para paciente com lipemia obeso, porque eu vou ter uma oxidação da gordura e ao mesmo tempo eu vou ter o bloqueio da síntese dessa gordura. Então vai reduzir a produção de triglicéridos e vai usar a gordura como principal fonte de energia. Então aqui você tem um AMPK trabalhando em diversos fatores. O AMPK, por exemplo, ele diminui o mTOR. É interessantíssimo aumentar MPK para pacientes com câncer, pacientes obesos, pacientes com triglicéridos, trabalhar esse fator de transcrição AMPK. Aqui é o RNF2, que é o fator de detoxificação do corpo, de produção de enzimas antioxidantes, redução do processo inflamatório crônico. É fantástico você trabalhar aumentando o NRF2. Quem aumenta o NRF2? Sulforafanos, presente nas crucíferas, a curcumina, presente no açafrão, o epigalocatequina galata no chá verde, o resveratrol, o licopeno, que é presente no tomate, na melancia, e o DHA e EPA presente no óleo de peixe. Esses fatores estimulam o fator NRF2 e ele vai ser um fator de transcrição de aproximadamente 500 genes, uma quantidade muito grande, relacionados a genes com ações anti-inflamatórias, a produção de genes antioxidantes, a genes que aumentam a mitocôndria como fonte de
energia, ou seja, faz biogênese mitocondrial, reduz a inflamação e faz a destoxificação de toxinas do seu corpo. Nada mal aumentar o fator NRF2. Então aqui você tem o NRF2, para ser um fator de transcrição ele tem que soltar aqui do KIP, e esses nutrientes, esses nutracêuticos fazem isso, e esse NRF2 vai no núcleo e vai dar as respostas para aumentar a síntese de glutationa, promover mecanismos antioxidativos, fazer a destoxificação hepática, a destoxificação celular. Nada mal estimular o fator NRF2 nos nossos pacientes. Então aqui mostra um outro slide, o NRF2 ativado, ele vai no núcleo e vai transcrever enzimas antioxidantes e todos os artefatos de destoxificação da fase 2 hepática e também destoxificação celular. Aqui o NF2, ele vai bloquear o NF-κ-beta, olha que interessante, ele reduz a inflamação. Ao mesmo tempo que o NF-κ-beta, quando está superativado, ele começa também a bloquear o fator NF2. Então aqui, a gente trabalhando, modulando o NF-κ-beta e atuando, estimulando o NF2, nós temos uma alteração fenotípica muito importante nesses pacientes, trazendo mais saúde e maior qualidade de vida. Aqui está o VDR, que é estimulado por nível ideal de vitamina D na forma ativa, principalmente quando você tem a formação do calcitriol, que se encaixa aqui com o VDR, e ele vai para o DNA e vai transcrever 10% do genoma. Genes antiproliferativos, favoráveis à apoptose, redução da diferenciação, redução da inflamação, redução de metástase e redução da angiogênese. Nada mal para pacientes com câncer, né? Então, por isso que ela é considerada o guardião do genoma, quando nós temos níveis ideais de vitamina D. Só que precisa ter, para ela funcionar de uma forma adequada, o fígado e o rim do paciente funcionam de uma forma adequada. Se o paciente for renal fase 3 e 4, ele não sintetiza a vitamina D para sua forma 1,25D, necessitando utilizar ela direto, que seria o calcitriol, na sua forma ativa. E quando a gente trabalha com dietas, para a gente finalizar a minha apresentação, a gente tem que sempre trabalhar o que nós chamamos de zona anti-inflamatória, que é trabalhar a nutrigenética do nosso paciente. E eu trabalho com praticamente 3 tipos de dietas de manutenção, que eu vou trabalhar em zonas, né, distribuição calórica. Eu gosto muito de dar aula para os meus alunos com distribuição calórica, é muito mais fácil de entender. Então eu ponho sempre um pratinho com as zonas, separando, e eu julgo para um animal saudável, para eu ter uma saúde nesse paciente, trabalhar nessas zonas que eu vou passar aqui para vocês. Aqui tem a primeira dieta, que é uma dieta com mais carboidrato, então trabalhar com uma zona com um pouquinho mais de carboidrato, então, ele vai de 35% a 40% das calorias provindas de carboidrato, não é a quantidade de carboidrato, de 25% a 35% da distribuição calórica das calorias de gordura e 25% a 33% das calorias provindas de proteína. Conceito de fibra, pelo menos 1,5% até 5% em dietas caseiras a gente tem que colocar de fibra na dieta dos nossos pacientes. Então esse pratinho ele mostra uma zona que para muitos pacientes funciona de uma forma saudável. Eu utilizo essa dieta para aqueles animais que têm dificuldade para ganhar peso, animais que são muito ativos, animais que têm um comportamento, um metabolismo acelerado. Aí eu prefiro trabalhar com esse tipo de dieta aqui, com um carboidrato um pouquinho maior, então 35% a 40%. Eu vou dar um exemplo aqui de uma dieta. Aqui eu fiz utilizando o software, o Funcional PET, que é muito interessante. A gente colocou aqui o peso ideal do animal 15, ele pesa 15. Aí eu coloco aqui o fator, que geralmente eu utilizo 95 nesse caso, o fator de energia. Um animal castrado, com baixa atividade, então a gente utiliza esse fator. Quem faz o curso aprende a trabalhar esses fatores. E ele me totalizou uma caloria de 724 quilocal que ele precisa. Aí eu monto a dieta, vou colocando os elementos aqui da minha dieta. E eu trabalhei essa dieta com 37% das calorias de carboidrato, 31% de proteína e 31% de gordura, trabalhando nessa zona com uma dieta com mais carboidrato. Aí esse cardápio me forneceu 724 calorias, que era o que ele precisa, que eu estimei, e trabalhei a distribuição calórica mais efetiva. Eu não gosto de
trabalhar com mais de 40% das minhas calorias, de distribuição calóricas provinda de carboidrato, porque ele vai sair dessa zona anti-inflamatória. E quando sai da zona anti-inflamatória, ele abre para o desenvolvimento de grande parte das doenças crônico-degenerativas pela distribuição do carboidrato e do tipo de carboidrato que você utiliza. Eu prefiro geralmente utilizar carboidratos de carga glicêmica média. Eu não gosto muito de usar arroz branco nas minhas dietas, porque o arroz branco é um alimento com alta carga glicêmica, vai fazer o meu paciente picar, o paciente inflamar. Então eu prefiro utilizar carboidratos complexos, como a batata doce, como inhame, como ervilha, como lentilha, nessas dietas, justamente por ser carboidratos com maior concentração de fibra. Aqui eu bati, empatei, e essa dieta ela me deu 68 gramas de carboidrato, 56 gramas de proteína aproximadamente e 25 de gordura. Lembrando que a gordura dá o dobro da caloria do carboidrato e da proteína, por isso que a distribuição calórica empatou 31 e 37 aqui de carboidrato, com mais carboidrato e distribuição calórica. Se a gente observar aqui, ficou a minha dieta para esse paciente: inhame, batata doce, peito de frango, ovo, chuchu, abóbora, vagem, brócolis, azeite. Banha, eu gosto muito de usar banha nas minhas dietas, os animais se dão muito bem com banha. Cuidado muitas vezes de utilizar azeite, usar grande quantidade de azeite, muitos animais não gostam, não toleram bem, usem e abusem de banho. Aí nós temos o óleo de coco, que é interessante. O óleo de coco eu utilizo principalmente para pacientes obesos, para dar uma maior saciedade. O coentro, que é um agente desintoxicante. Coloquei gengibre também nessa dieta e o açafrão, como condimentos, tá? Então, um cardápio bem interessante, bonito. Mas aí, quando eu vou aqui para o programa, eu tenho uma surpresa enorme. O programa ele já vai me dar o valor mínimo e máximo, e aqui o que tem no cardápio nessa fileira, me mostra com precisão o que eu tenho aqui no cardápio, e ele dá o valor mínimo e o máximo de cada nutriente que eu posso trabalhar. Bom, eu vou passar como que eu faço isso. Geralmente, as vitaminas que estão aqui, eu trabalho com 40% acima do valor mínimo. Ou seja, eu dou no mínimo 40%. Com exceção da vitamina D, que eu já jogo próximo aqui de 500. Então, deu 31 aqui no cardápio. Eu vou colocar pelo menos umas 470 unidades de vitamina D nessa dieta. O restante das vitaminas eu coloco 40% acima desse valor mínimo aqui, ó, que o programa dá. Eu coloco 40% em cima disso. É uma forma que eu trabalho, que eu vejo o melhor resultado. Tá? O cálcio e o fósforo ele tem que bater, né? Sempre na relação. Pode ser 2 cálcio para 1 fósforo, pode ser 1,5 de cálcio para 1 fósforo, ou pode ser 1 cálcio para 1 fósforo. O ideal é pelo menos 1,5 para 1 de fósforo, pelo menos isso. Eu trabalho perto do valor mínimo. Eu vou trabalhar nessa dieta perto de 905. Ah, o fósforo deu quanto aqui? Está faltando fósforo, deu 546. Então eu vou jogar perto aqui o que está faltando, né? Vou jogar pelo menos aqui 180 de fósforo. E vou trabalhar a vitamina, o cálcio um pouquinho maior. Então já vai dar 784, quanto aproximadamente 546 aqui, né? Então vai o 184 mais 120, que é o que o cardápio tem, vai dar mais ou menos 900 gramas de fósforo e de cálcio, de fósforo em torno de 700 miligramas. Então vai ficar uma dieta mais equilibrada. Geralmente o cálcio e o fósforo eu coloco perto do valor mínimo, ok? O cobre é outro elemento que eu trabalho perto do valor mínimo. O ferro eu trabalho em torno de 30% acima do valor de referência. O iodo, 40%. Magnésio, 30% a 40% acima do valor mínimo. Manganês, 40% acima do valor mínimo. Potássio, 40% acima do valor mínimo. O fósforo, no mínimo. Selênio, 40% acima do valor mínimo, que é 54, então pelo menos 40% acima. O sódio, perto do valor mínimo, então a minha dieta ficou bem bacana. Se o paciente tiver dificuldade de digestão, aí você pode colocar sal, porque ele favorece a digestão, porque o ácido clorídrico ele precisa de sódio. E o zinco, perto, aqui pelo menos 40% acima do valor mínimo, que ele é importante para a digestão de proteínas. Repetindo, para ninguém ficar com dúvida. Vitamina D, eu coloco perto do valor máximo. Todas as outras vitaminas, pelo menos 40% acima do valor mínimo. Cálcio e fósforo, perto do valor mínimo. Cobre, valor mínimo. Ferro e iodo, o restante,
40% acima do valor mínimo, somente o sódio que eu trabalho também perto do valor mínimo. Só que muitas vezes, se o paciente tiver dificuldade digestiva e não tiver nenhum outro tipo de problema, ser cardíaco, tiver um hiperadreno, eu posso jogar, obviamente, o sódio por uma quantidade maior. Então, é um exemplo de como eu trabalho nas dietas. Isso com suplementos. E aí eu trabalho com os nutracêuticos de acordo com a patologia específica. Uma outra zona aqui de trabalho muito interessante é eu trabalhar um pouquinho mais a gordura. Eu trabalho com 35% da distribuição calórica de gordura, 32% de proteína, 32,5% de carboidrato. Carboidrato geralmente em carga glicêmica média. Nesse processo aqui é uma outra dieta de manutenção bem interessante para vocês utilizarem. E essa terceira, que é uma outra dieta de manutenção, que eu utilizo mais proteína. Então, eu trabalho pelo menos com 35% de proteína, 32,5% de carboidrato complexo, geralmente carboidrato de carga glicêmica média, e gordura com 32,5% também. Então, desse processo aqui, eu faço a minha distribuição calórica de uma maneira efetiva. Então, esses três tipos de dieta: dieta de manutenção 1, dieta de manutenção 2 e a dieta de manutenção 3, com distribuição calórica. Tomem cuidado, isso aqui é distribuição calórica, não é quantidade. Então não é 35% de proteína, é 35% da distribuição calórica de proteína, tá? 32,5% de distribuição calórica de gordura e 32,5% de distribuição calórica de carboidrato. Lembrando que 1 grama de proteína me dá 4 calorias, 1 grama de carboidrato me dá 4 calorias e 1 grama de gordura me dá 9 calorias. Então essa dieta aqui, por exemplo, ela vai ter a metade da quantidade de gordura do que tem de carboidrato. Então tem que praticar o dobro de carboidrato, porque o carboidrato dá o dobro da caloria. Então esse aqui é o conceito de distribuição calórica. Ele é muito mais fácil para entender, e quem trabalha com o programa, ele calcula com precisão essa distribuição para vocês. Tá? Então eu queria passar essa informação para vocês. Acho que ficou muito claro a importância da alimentação e da suplementação e como, através de suplementação e alimentação adequada, nós podemos de fato intervir em diversas patologias no tratamento e na prevenção de inúmeras doenças. Então, através da alimentação e suplementação adequadas, nós podemos tratar e prevenir grande parte das doenças crônico-degenerativas. Queria agradecer a todos vocês a presença de todos. Espero que tenham gostado da palestra e agradecer ao Kleber aí pelo convite. Sucesso aí na Branvet, sucesso para todos vocês e podem contar comigo sempre. Dentro do mais profundo, eu vou me dedicar ao máximo para ajudar vocês aí dentro da parte científica, para trazer trabalhos, para fazer uma compilação de trabalhos. Para quem quiser fazer, por exemplo, algum trabalho científico, pode entrar em contato comigo para a gente orientar como que pode fazer esses trabalhos que são importantes, que nós vamos ter que, obviamente, lançar trabalhos, artigos, né? E nós vamos contar com a presença de todos os participantes para trabalhar nesses trabalhos, tá bom? Então, queria agradecer enormemente. Aqui está o meu contato, vocês podem entrar em contato. A palestra